a mais um episódio do Asbeia Cast. Estamos aqui diretamente da Convenção da Asbeia em Salvador, Bahia. E hoje eu vou ficar mais inteligente, porque nosso convidado é Crânio. Fala, Franco. Eu me sinto até lisonjeado em ter essa pessoa do meu lado, até porque eu já conheço já faz um bom tempo e admiro há muito tempo também. Cada conversa que eu tenho com ele, eu tenho uma explosão na minha cabeça. Sabe aquele meme? Explodiu, porque ele vai contando e você vai descobrindo coisas sobre a Bahia que você jamais imaginaria. Então, eu estou aqui do meu lado, o fantástico Chico Sena. Frank e Karine, vocês me deixam aqui agora inibido. Primeiro, é uma honra muito grande, um prazer imenso estar aqui com vocês. E nesse momento que a Asbeia está acontecendo em Salvador, que vocês organizaram tão bem, o sucesso absoluto está sendo fechado, o fechamento agora com chave de ouro lá no plenário. Eu estou muito feliz e aberto aqui para essa nossa conversa. Então, muito obrigado pela oportunidade, acima de tudo. E nossa relação, além de profissional, é de amizade, é de família. Sim. Então, um prazer grande estar com vocês dois aqui. Então, Chico, eu quero saber, primeiramente, da sua vida, sua trajetória, como foi começando nos primórdios, quero ser arquiteto. Quem veio primeiro? Arte, arquitetura, história? Bem, a entrevista não vai terminar hoje, porque são 73 anos de história. Mas vamos ver, eu disse aqui e afirmo sempre, que é o que eu acredito, que o arquiteto já nasce arquiteto. Então a gente vem já como diz Howard Gardner, um grau de inteligência numa determinada área, e minha área é do espaço. Então é o tratamento do espaço com todos os seus condicionantes. Então eu sabia que eu ia ser arquiteto desde a infância, não foi por influência de ninguém em absoluto, porque minha família, a tradição da minha família é medicina, meu pai, meu avô, meu bisavô, o tio, a família toda da área médica, muito embora eu tenha um tio, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, é meu amigo acima de tudo, que é Luiz Pereira de Araújo, que tinha uma construtora, que naquela época estava começando com um grande desenhista, né? E eu me inspirava um pouco nele no sentido do desenho que ele fazia, dessa perspectiva e tudo mais. Mas uma pessoa realmente que me marcou também. E aos 7 anos de idade, em 59, porque eu nasci em 52, eu me lembro que meu pai chegou para mim e disse: agora você já pode se formar em arquitetura, como arquiteto, porque acabou de ser criada a Faculdade de Arquitetura na UFBA. Então, você vê, com 7 anos de idade, um pai dizer isso para o filho, porque ele sabia do interesse da vocação do filho. Pronto, e aí eu segui e sempre eu encarei a vida assim com um prazer imenso e com um olhar voltado para a arte. Tá? E gostar muito de desenho, principalmente, e de pintura. E isso me fez estudar desenho e pintura na época. Eu me lembro que na nossa formação, a família, meus pais diziam que a formação básica não era suficiente, embora fosse a mais importante. Mas tinha que ter o complemento de língua estrangeira, de esporte e de artes. E principalmente de música, que era o interesse que meu pai queria despertar em todos nós. Estudei 3 anos de piano e chegou um dia que eu disse: meu pai, eu não quero mais aprender piano. Mas você precisa aprender, quer aprender violão, quer aprender acordeão? Muito menos. Eu quero aprender pintura. E aí minha mãe procurou, obviamente, um lugar bom e me matriculou no curso de desenho e pintura do ICBA. Eu tinha 14 anos de idade e estudava entre adultos lá e fui aluno de grandes professores. Então eu estudei, na verdade, arte antes de estudar arquitetura, porque a arquitetura só via vestibular. Quando eu fiz o vestibular para arquitetura, eu já tinha um domínio do traço, um domínio do desenho, né? E muita facilidade para isso. E o curso de arquitetura para mim foi uma maravilha, porque além do aprendizado, a convivência no meio e o conhecimento das pessoas, enfim. E nesse período de arquitetura, eu tranquei um ano de matrícula e fui morar nos Estados Unidos. Morei na Califórnia, aperfeiçoei o meu inglês, que eu já tinha um certo domínio, que comecei a estudar muito cedo. E quando voltei, eu comecei a cursar a faculdade trabalhando numa outra área que não era de arquitetura, mas era de turismo. Porque eu fiz concurso para Bahia Tursa, guia intérprete, e fui contratado pela Bahia Tursa para trabalhar lá, de fato. Só que 2 anos depois, um professor meu me convidou para trabalhar num projeto que ele estava iniciando e precisava de 2 estagiários. Aí eu era aluno dele nesse semestre, ele convidou a mim e uma colega,
e é o Paulo Ormindo de Azevedo. E para trabalhar no inventário de proteção do acervo cultural da Bahia. O primeiro inventário realizado no Brasil dentro de um modelo de ficha técnica que ele trouxe da Itália, porque ele fez um curso de doutorado na Itália. E aí eu passei 11 anos trabalhando na realização do inventário. E conheci todos os municípios do estado da Bahia, com todos os seus monumentos, fazendo a ficha catalográfica, fotografando, pesquisando, desenhando planta, ou seja, um conhecimento que nada na vida me traria de outra forma senão realizando o inventário. E isso me deu uma bagagem de conhecimento muito grande. Bem, aí eu me formei, continuei como arquiteto nesse projeto e tudo mais. Quando chegou em 82, aqui na Bahia tinha um curso o SECRE, que é curso de especialização e conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos. Eu me matriculei no primeiro grupo na primeira turma que realizou aqui na Bahia e obtive um diploma de especialização nessa área, né? E aí comecei a me interessar muito pela área do restauro de monumentos, porque eu já lidava com a história da arquitetura, obviamente, fazendo inventário. E logo que me formei, inclusive, eu me formei em janeiro de 77, 2 meses depois, o chefe do departamento de História me procura e me convida para ser professor colaborador para lecionar a disciplina de História, que o professor Mário Mendonça de Oliveira tirou licença-prêmio. E aí eu, recém-formado, fui lecionar a História da Arquitetura, um desafio. Eu adoro desafios, então para mim é muito importante isso. E aí fui me preparando. No outro semestre, o outro professor, Carlos Campos, aproveitou a brecha e também pediu licença-prêmio. Aí eu ensinei no outro semestre. E no terceiro semestre abriu vaga para um concurso e eu fiz o concurso e passei. Sei. Então eu fui professor concursado da universidade, lecionei 34 anos, todas as 4 disciplinas do curso de arquitetura em História da Arquitetura. Mas nas últimas 2 décadas, basicamente História da Arquitetura no Brasil. Certo. E foi muito bom, me deu uma cancha muito grande e me realizei profissionalmente. Então eu tive paixão por sala de aula, por meus alunos. Eu disse, o meu compromisso não é com a universidade, não é com meus colegas, respeito a todos, mas o meu compromisso é com meus alunos. E isso para mim foi a minha vida, e enfim. Me aposentei com tempo de serviço, obviamente, e hoje trabalho no Tribunal de Contas dos Municípios. Mas nesse intervalo, bem antes disso, eu recebi o convite de Antônio Bachaí, que foi prefeito de Salvador, Sim. para trabalhar como presidente da Fundação Gregório Matos. Sim, sim. E trabalhei 8 anos na Gregório Matos, que é a área cultural do município, e eu acolhi todas as áreas, obviamente, mas dei um enfoque muito especial na preservação dos monumentos das cidades. Então, os monumentos da cidade, as edificações estão a cargo do IPAC ou do IFAM, Sim. Mas os monumentos em espaços públicos, eu procurei recuperar todos, historiar todos, agregar novos monumentos e fazer. E aí comecei a trabalhar na cidade, ou seja, efetivamente na cidade. E essa é um pouco da trajetória, e a coisa foi evoluindo e eu fui me realizando muito mais como historiador, com a bagagem do arquiteto, Sim. com a visão do arquiteto, com o olhar do arquiteto. Eu digo sempre que o olhar é o básico da formação do indivíduo. O indivíduo tem que ter um olhar educado para alguma coisa, porque com o olhar educado você se expressa. A palavra é fruto do olhar. Então, e eu como professor entendia e cada vez mais acredito nisso, o professor ele não educa a palavra, ele educa o olhar. Quando ele educa o olhar, a palavra compete ao aluno que aprendeu. Então, se você educa o olhar, o aluno se expressa. Perfeito. Se você educa a palavra, ele não se expressa, ele repete o que você fala. Uhum. Tô triste que eu nunca fui aluna dele agora. Mas deixa eu falar. Diga, pergunte. Os monumentos de Salvador, tem algum que é seu preferido? Olha, todos especialmente. Agora, eu tenho um carinho muito especial por um monumento que eu ajudei a colocar na cidade. E que erroneamente chama as Gordinhas. Sim! Mas não são as Gordinhas, são as Meninas do Brasil. São as Meninas do Brasil? O título é as Meninas do Brasil, é de Eliana Kerr. Eu sei que é dela, Eliana. Mas eu achei que ela tinha batizado de as Gordinhas. Não, absolutamente. Agora veja como é a história. Eliana é uma grande artista baiana e não tinha até então, em espaço público nosso, nenhuma obra assim. Uhum.
E basta aí com a sensibilidade que ele tinha para essa área e com a autonomia que ele dava a nós todos, com a sua orientação, obviamente, me disse: Chico, procure Eliana e vamos colocar um monumento dela na cidade. E nessa conversa eu estou confeccionando 3 esculturas em São Paulo, em bronze, são imensas, e em homenagem à música de Moraes Moreira, As Meninas do Brasil. E nessa música ele fala da branca, da preta e da índia. Então ela queria colocar esse monumento na cidade, e aí eu disse: Eliana, vamos trabalhar nisso então. E aí eu tinha uma relação de amizade e admiração muito grande por Eliana, e eu respeito aos artistas que eu tenho sempre. Para mim, artista é o ser humano que se expressa com a verdade absoluta, né? Porque com a palavra a gente mente, mas com a obra de arte a gente não mente. Então a expressão da verdade está na obra de arte. Então eu disse: Eliana, você mora em Ondina, e Ondina é um bairro importante na cidade, com visibilidade, é um bairro que tem muitos hotéis, muita visitação, e não tem uma praça, nem tem um monumento na cidade. Qual o monumento que tem em Ondina? Em espaço público? Nenhum. E aqui nós temos essa avenida, que era Ademar de Barros, hoje é Milton Santos, e esse canteiro de abertura aqui, magnífico, merece ter a sua obra. Ela ficou encantada, adorou a ideia, e aí começamos a amadurecer. Esse diálogo é importante, porque se você faz uma coisa sozinho, você impõe. E quando você dialoga, se torna uma obra conjunta, e uma obra que todos passam, na verdade, a ser responsáveis por ela. Aí ela disse: Chico, e a minha ideia é que, como as 3 graças que tocam a mão uma na outra, como se estivesse dançando, eu disse: mas Eliana, as meninas do Brasil suas são gordinhas. Então, se a gente colocar 3 gordinhas juntas, vai ficar uma bola só. Então vamos separar um pouquinho. Olha, Chico, você tem razão, vamos. Aí eu disse assim: vamos pensar, vamos amadurecer mais um pouquinho. Que tal colocar uma olhando para a África, outra olhando para Portugal e outra olhando para o Brasil? Meu Deus, eu nunca reparei. Aí a da frente ela está voltada na direção da África. A outra, se você olhar, ela está olhando para o norte na direção de Portugal. E a outra para dentro do continente, que é a Índia. Eu tô por E aí ela disse: Chico, eu batizo as minhas meninas. E eu disse: mas que coisa linda, que nome você quer batizar? Ela disse: olha, uma tem que ser Mariana, que é o nome da filha dela. Sim. Isso, vamos batizar a Branca de Mariana? Ela disse: vamos. Eu disse: a portuguesa e a negra, você tem ideia? Ela disse: não, eu não tenho ainda, não pensei no nome, não pensei no segundo nome. Eu disse: mas tem 2 nomes aqui que eu só encontro no povo negro da Bahia e que são nomes lindíssimos e tem história, que é Cosma e Damiana, por causa da tradição de São Cosme e São Damião. Aí eu disse: olha, Mariana e Damiana, olha que lindo, combinou. Aí batizamos ela batizou de Damiana. E a terceira, a gente, por consenso, não pode deixar de ser Catarina, em homenagem a Paraguaçu. Sim. Aí ficou Mariana, Damiana e Catarina. Então elas têm nome de batismo. E nós colocamos um totem com uma placa contando essa história, as meninas do Brasil, relatando tudo, um textozinho lindo. Sim. Uma reforma que a prefeitura, numa outra gestão, que foi anterior, fez. Que bacana. Como lá embaixo tinha a marca da gestão nossa, Sim. arrancou a totem, arrancou a placa, e hoje não se conta mais a história. Que era uma das coisas que eu ia lhe perguntar, inclusive. E é lamentável isso, porque eu já fiz de tudo para que voltasse a ter a placa. Eu digo: não coloque nosso nome, não coloque nada. Mas conte a história. Aliás, meu nome não estava lá, só estava a marca da gestão do prefeito. Porque eu não deixo colocar meu nome em nada. E nada, não colocam, simplesmente não colocam. Eu tô descobrindo essa história toda agora. Somos 2. E olha como a história enriquece. Aí você passa lá e vê que homenagem linda. Sabe o que eu achava? Eu achava que ela tinha criado uma obra qualquer Não. e doado à cidade. A ideia dela foi a homenagem a Moraes Moreira, a música As Meninas do Brasil. Então o título do conjunto é As Meninas do Brasil. Meu Deus. Mas puxando esse então, gancho... Eu tenho um carinho todo especial. Claro. Sim. Todas, Claro, por tudo. claro. Mas essa me toca profundamente por Eliana, pela história, por tudo. Puxando esse gancho, e tem a ver com arquitetura, tem a ver com história e tem a ver com a representatividade desses monumentos na cidade, que são marcos,
né, pontos focais e tudo mais. E a gente viu que há pouco tempo veio uma onda de destruição. Aqui também veio com essa conversa, e agora sabendo que a prefeitura limitando a história e o conhecimento daquilo ali, né? E os estudantes de arquitetura, obviamente, quem são os seus alunos, têm um conhecimento muito mais vasto, mas aqueles que não têm, né, como professor, acabam perdendo isso. O que você acha dessa falta de conhecimento da história da Bahia, ao ponto de que muitos não sabem a origem desses monumentos, o significado e a importância que eles têm para a cidade e para a história da Bahia, né? Olha, eu acho que para você defender algo, você tem que amar. Perfeito. Para você amar, você tem que conhecer. Então, tudo começa pela educação. E nesse caso, a gente chama de educação patrimonial, que não existe, nem na escola, nem na comunidade, nem nada. Então, é fundamental esse conhecimento. E eu vou contar uma coisa interessante que me deu muita alegria. Quando eu estava na Fundação Gregório Matos, coincidentemente, houve a comemoração dos 450 anos de fundação da cidade, em 1999. Uma série de eventos e tudo mais. A diretora de uma escolinha infantil que tinha no Morro Ipiranga me telefona: professor, o senhor que é historiador e tal, nós temos criança aqui na faixa de 5 anos de idade, 6 anos, e pelo aniversário da cidade, nós levamos no micro-ônibus para visitar os monumentos da cidade. O senhor aceitaria fazer uma palestra para essas crianças? Eu disse, mas com muito prazer. Eu acho que é por aí que começa, porque você já vai educando na formação. Aí ela reuniu a turminha toda, a escolinha tinha um salão. Como era numa casa, era o espaço da garagem da casa. Então todos ficaram sentadinhos em roda no chão, ela pôs 2 cadeiras como nós estamos aqui, ela e eu. Aí ela apresentou: esse aqui é o professor que conhece tudo sobre a história da cidade. Aí olha onde ela me colocou. Aí ela disse, olha, cada um dos meninos trouxe de casa num papelzinho escrito uma pergunta para lhe fazer. Aí eu fui respondendo. Coincidentemente, às vezes a mesma pergunta o outro trazia igual e tal, e eu respondia igualmente, dei atenção a todos. Mas teve um menino que desde o início, quando ela me apresentou, ele não sentou. Ele ficou em pé, rodando o tempo inteiro, esperando a vez dele. Quando chegou a vez dele, ele disse, eu não vou lhe perguntar, professor, o que eu trouxe de casa. Eu quero saber quem inventou a roda. Aí eu fui pensar como explicar a história da roda, da Mesopotâmia, aquela coisa toda. E, será que a criança sabe o que é isso? Aí, quando eu estava pensando nisso, um momento, professor, quem inventou a roda do skate? Eu disse, agora você me complicou, porque eu estou tentando pensar como lhe explicar uma coisa, você já veio. Aí ele botou a mão assim e olhou para a turma e disse, vocês estão vendo que ele não sabe tudo? Ele só queria saber o que era prioridade para ele. Não. Ela disse, ele sabe tudo sobre isso. Ele quis confrontar que eu não sei tudo. Ele quis me desafiar. E eu nunca esqueci isso. Eu disse, eu ensinei 34 anos na Faculdade de Arquitetura, nunca fui desafiado. Uma criança de 5 anos me desafiou e eu nunca esqueci. Muito bom, muito bom. Fantástico. E ao mesmo tempo isso aí também me remete a outra coisa, né? Dessa infância, desse conhecimento. Você tinha falado que obviamente, além de arquiteto, além de historiador, além agora de restaurador, né? Como tudo isso foi despertado em você, né? Veio o que primeiro? O arquiteto, o historiador. Eu sei que houve uma construção e uma criação disso, mas essas veias se entrelaçaram. De que forma, né? Exatamente. Olha, porque essa pergunta é fantástica. Veja bem, eu sabia que eu tinha nascido arquiteto e fiz a faculdade para me tornar um arquiteto prático, de projetar. Eu queria desenhar, queria projetar e tudo mais. Nunca me imaginava em obra, eu não tenho esse perfil de obra, mas de projeto, de desenho, de concepção. Quando eu me formei, eu recebi esse convite para lecionar a história da arquitetura. Então, eu me formei em janeiro. Em maio, eu comecei a ensinar na faculdade. No mesmo semestre. Eu tive alunos que foram meus colegas naquele ano.
Então foi muito cedo, muito precoce. E aí eu comecei a me interessar pela história. Eu nunca imaginei fazer carreira de professor. Nunca, nunca, nunca. A vida me levou. E eu me apaixonei por isso. E aí eu comecei a me tornar historiador da arquitetura, na verdade. E eu fiz 5 ou 6 projetos só de residências unifamiliares, e nada mais do que isso, e deixei de fazer. E aí me dediquei à pesquisa, me dediquei ao ensino e tudo mais. Eu trabalhava no projeto com Paulo Armindo, no emissário. Sim. E trabalhei isso... Professor Paulo Armindo. Professor Paulo Armindo, isso. Grande professor. E aí, em 1984, surgiu a oportunidade de eu fazer uma outra especialização na Itália. Olha, imperdível. Então, eu concursei, passei e fui selecionado para fazer em Firenze, na Itália, um outro curso de especialização em conservação, restauração de monumentos e tal. Eu já tinha viajado por muitos lugares, mas não tinha estado na Europa ainda, foi minha primeira vez lá, não falava italiano, fui e passei 8 meses na Itália. E foi talvez a melhor época da minha vida em termos de autoconhecimento, de deslumbramento com as coisas, de aprendizado, enfim. E voltei com outra cabeça. E quando eu voltei, imediatamente eu pedi para deixar o grupo, Paulo Armindo, e pedi dedicação exclusiva à UFBA. Digo, eu quero agora fazer carreira de professor exclusivamente. Aí pedi DE, que se chama dedicação exclusiva. Sim. E de lá para cá fui DE na universidade até me aposentar. E aí realmente fiz carreira, me realizei em sala de aula. Agora, nesses intervalos, eu fui pró-reitor de extensão da universidade, eu fui presidente da Fundação Gregório Matos, sempre colocado à disposição, obviamente, mas nunca perdendo essa minha referência de professor. Então, como eu digo, se a gente pode ser apresentado com um título, o único título que eu aceito na vida é o de professor, porque para mim não tem título maior do que o de professor, e é aquele que realmente me realizou. Então essa paixão pelo ensino eu desenvolvi e eu nunca imaginei que eu teria isso. Mas a vida nos leva por esses caminhos. Sim. E me diga outra coisa. Dentre a sua história, dentre o seu conhecimento vasto, obviamente a gente tem aí também a arquitetura colonial é muito presente aqui na Bahia, tanto a eclética quanto a colonial, né, principalmente vindo de Portugal e tudo mais. E houve uma mudança muito grande dos espaços internos das casas, né, até surgiu o primeiro edifício de Salvador, que é icônico, quem for no Farol da Barra ali olhar, o Oceania. Além disso, é uma senhora aula de história aquele prédio e de arquitetura. Eu sou encantado por aquele prédio. Não, ali é maravilhoso. Mas até ele, né? Ele foi. Eu acho engraçado que ele foi reduzindo a casa brasileira, né? Ao ponto de que hoje nós temos na Barra, inclusive, microapartamentos, estúdios, né? Para que e a família brasileira foi diminuindo, foi mudando e foi diminuindo e os espaços diminuindo, que hoje praticamente se mora dentro de um quarto. Já não é mais no futuro talvez numa gaveta. Olha, isso é interessantíssimo e desculpe lhe interromper, mas eu preciso colocar uma coisa interessante. Eu morei no primeiro kitnet de Salvador, porque recém-formado eu não tinha condições de comprar nada além de um kitnet, que é o monolocale, como se diz na Itália, que hoje chamam de estúdio. O primeiríssimo de Salvador foi na rua Anita Costa, no Jardim Apipema, em 1979, comprei na planta, esperei um ano ser construído, fui o primeiro a me mudar para lá, e quando eu estou lá, chega uma amiga minha com a filhinha, devia ter uns 4, 5 anos de idade, entra no apartamento, e olha, curiosa, aí não se aguenta, diz, minha mãe, este apartamento não tem lá dentro. E aí eu disse, agora eu sei que eu moro num apartamento que não tem lá dentro. Kitnet é isso, que é o estúdio. Hoje a onda é essa, tudo é onda, é modismo, né? O modismo é uma coisa tão efêmera, porque vem e passa, né?
Então eram varandas gourmet, agora Era a varanda do né? o Então, apartamento estava todo na varanda. antes disso era o flat, e aí ela vai, né? E, o modismo e cada vez mais rápido, porque a velocidade das transformações agora é tão grande. E a construção está sendo mais rápida É. também, né? Agora, veja bem, essa questão de qualidade de vida é uma coisa tão relativa, porque a arquitetura, ela acompanha, quando eu falo homem, é homem e mulher, é humanidade. Sim. Então, a arquitetura acompanha o homem, porque ela é fruto do homem e é para o homem, né? Perfeito. Então, o que é arquitetura, se não aquilo que eu falei aqui na abertura, é uma construção de cenários para o teatro da vida. Porque a vida é um teatro. Olha o papel que nós estamos desempenhando aqui, lá fora é outro papel, em cada lugar que você vai é um papel. Então, eu sou o papel de membro de uma família, eu sou o papel de membro da sociedade, eu sou o papel de um professor, eu sou o papel de funcionário público. E em cada lugar. E a arquitetura cria cenários, nada mais do que criar cenários para cada ato do teatro da vida. Né? Então, é o teatro da vida que determina. Então, o que é a vida hoje, se não essa coisa dinâmica? Hoje, a pessoa quer muita praticidade e, às vezes, entende que espaço pequeno é prático quando não é. Espaço pequeno dificulta tudo, porque você não tem... Mas hoje, ninguém... Por exemplo, o livro foi substituído pelo celular. Então, você vai ali. Eu moro numa biblioteca. Eu comprei um apartamento maior para hospedar meus livros. Eles são muito mais hóspedes porque eles estão 24 horas lá e eu fico muito pouco em casa. Então o apartamento é deles, o apartamento é da biblioteca. Né? E isso é muito interessante. Então, por exemplo, como eu lido nessa área de restauro e gosto muito de arte, de antiguidade, essas coisas todas, muita gente me procura. Ô Chico, olha, esses objetos de família, esses móveis e tal, nenhum filho quer, o que é que eu posso fazer com isso? Eu digo, olha, gente, é muito difícil, porque um móvel que comportava no sobrado não comporta mais no apartamento de hoje em dia. Aí ela disse, meu aparelho de louça, minha filha não quer, porque a primeira pergunta que ela faz, vai no micro-ondas? E geralmente eram pintados com ouro, com algum tipo de metal. Aí você tem uma porcelana, quem vai querer a porcelana que quebra, que tira bico? Então, tudo muda e a gente tem que se adaptar com o tempo. E na sua casa tem muitas antiguidades? A começar por mim. A mais valiosa do apartamento. Não, eu sou pisciano. Pisciano é o último signo do zodíaco. O pisciano é aquele que carrega toda a ancestralidade, porque já passou por tudo. O aquariano é aquele que está começando. Eu sou aquariana. O aquariano é o futuro, olha para frente. O pisciano não é que ele não olhe para frente, mas ele carrega todo. Então, o historiador tem que ser um pisciano, né? Então, se você me perguntar isso, eu guardo a memória de minha família e tudo mais, e da cidade também, porque como pesquisador, historiador. Então, eu sou memorialista, né? Eu convivo muito bem com essas coisas, mas não vivo no passado. Sim. Olha aqui, ó, Moderno. sou moderno. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que dialogar com vários momentos, dialogar com o futuro, dialogar com... O arquiteto dialoga com o presente e com o futuro. Agora, com o pé no passado, porque tem que ter respeito à memória, à pré-existência. Isso só me lembra, sabe o quê? Uma frase uma frase que atribuem porque ninguém sabe se ele escreveu isso mesmo. Mas Aristóteles dizia que quem não conhece o passado permanece criança. Quem não conhece o passado repete os seus erros. Também, essa é outra. É outra, né? Que é isso mesmo. O passado é o nosso lastro. Quer dizer, o passado não é para você voltar nem reviver, não é um revival. O passado é para você saber de onde você veio, para saber onde você está e até onde você pode ir. Então, se você não tiver essa base, você está solto nesse universo, porque o que é que nós somos? Vem cá, você se comporta desse jeito porque você quer ou porque o seu tempo lhe impõe? Ih, eu tô ficando... Muito. Perguntas Se existenciais. nós estivéssemos aqui no século XIX, nós estávamos sentados desse jeito aqui. Não. Se não espigado. Aliás, com esse bigode lindo você estava. Mas com essa postura, não. Sim. Então, na verdade, a nossa liberdade, que a gente tanto fala liberdade, é tão relativa.
Eu não estaria nem aqui conversando com você, sou mulher, não ia poder estar aqui. Pois é. Então, você vê, nós não seríamos nem arquitetos profissionais aqui, porque não tinha faculdade de arquitetura. Perfeito. E muito embora o A Belas exercício Artes, da profissão... sim, já se existia. Já sempre existiu, na verdade. Exato. A engenharia é muito mais recente, porque o que é engenharia? A engenharia é politécnica. Sim. Então surgiram tantas tecnologias que foi necessário se aperfeiçoar nisto. Mas o guarda-chuva é arquitetura. É arquitetura. Então, os grandes construtores do passado não eram engenheiros, eram arquitetos. Exatamente. Né? Então, a engenharia é um ramo de desdobramento importantíssimo, fundamental. O arquiteto não pode ser um engenheiro. Ele tem que agregar com o engenheiro uma gama de conhecimentos para a realização. O que seria de Niemeyer se não fosse a engenharia, não é? Niemeyer projetou a poesia na arquitetura. É o poeta da arquitetura, lindamente, né? Para mim, é a obra mais emblemática, mais icônica, mais bela da arquitetura moderna no Brasil é o Palácio de Itamaraty, em Brasília. Para mim, eu sou fascinado por aquela obra. Mas você veja que a arquitetura, ela lida com arte, ela lida com ciência, ela lida com tecnologia, como o Lúcio Costa já dizia, mas a arquitetura lida com muito mais. Você tem hoje, da mesma forma que existem as politécnicas, existem os poliarquitetos. Perfeito. Então, arquiteto de projeto, arquiteto urbanista, arquiteto de paisagem, arquiteto restaurador, arquiteto historiador, uma série de gamas. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Então, quando você se forma de uma forma muito linear. Perfeito. Mas é a vida que vai. Se não houver um aprendizado contínuo, que lhe aperfeiçoa, que não é que lhe rotule, mas que lhe coloque num nicho. Não é? E a arquitetura tem vários nichos, inúmeros nichos. E cada vez surgindo mais, inclusive. Agora com a inteligência artificial, tudo. Olha o que a gente vai ter que enfrentar aqui pela frente. E eu sou da época do desenho ainda. O arquiteto que não sabia desenhar, que não sabia pegar no lápis. Por exemplo, no primeiro semestre de faculdade, foi aluno Newton Silva, um grande professor. Ele não era arquiteto, ele era formado em Belas Artes. Então, era desenho à mão livre mesmo. Ele pegava aquele papel imenso, botava numa prancheta de 1,5 metro de largura, dizia assim, não tem reguatê, não. Bota um ponto aqui no canto, outro no canto, e você vai traçar aqui uma diagonal, mas não vai traçar uma diagonal, você vai traçar 2 diagonais unindo os 2 pontos extremos. À mão livre. Aí... ele chegava e olhava. Uma linha vinha aqui, o outro traçava a outra linha, fazia uma cor. Você, meu filho, está desenhando uma linha em cima da outra ou está desenhando um birimbau? Aí eu no outro que fazia assim, traçava aqui, emendava aqui. Você está desenhando ou você está costurando o papel? E ó que na sua época, entrar na faculdade, a prova era o desenho. Eliminatória. Eu ainda cheguei a pegar, acho que desenho de observação e desenho de interpretação. Eram 2 provas. Se colocava os objetos, você tinha que desenhar, reproduzir em perspectiva e com sombra o que estava ali. E à tarde, no outro turno, o desenho era de interpretação daquele desenho. Sim. É uma releitura daquele desenho. Eu não peguei isso. Que a criatividade. Eu peguei, era um teste de aptidão. Eu queria muito ter feito isso. O que eu gostava era de desenhar. É fascinante. Olha, toda profissão é fascinante. Agora, o importante é que você encontre a sua vocação. Eu me lembro quando eu estava no ginásio, eu estudei no colégio de aplicação, uma grande escola, e então teve um momento que a gente fez teste de aptidão física, né, para saber teste vocacional. Sim. Eu direcionei tudo para arquitetura. Eu respondi tudo para que o resultado fosse arquitetura. Você manipulou o negócio. Eu manipulei, porque eu sabia o que queria. Eu digo, eu quero que não tenham dúvida que eu vou ser arquiteto. Muito boa. Eu ainda tive... Meu pai, quando me perguntou... Meu pai, na verdade, nunca incentivou nenhum dos filhos a fazer arquitetura. Nem meu pai incentivou nenhum a fazer medicina. E aí, quando eu fui o primeiro a escolher arquitetura. Quando eu fui escolher, ele ficou surpreso. Eu falei, não tinha como, cara. Eu nasci aqui dentro desse negócio, eu vinha brincar aqui dentro. Você me dava caneta e papel, uma prancheta. Você ainda se surpreendeu? Pois é.
Já meus irmãos, não. Um correu para um lado, Davi, que você conhece, virou artista E plástico. desenha lindamente. O trabalho dele é fantástico. Obrigado. Todos nós amamos não porque é meu irmão, mas enfim. Mas é verdade. E além disso, fez publicidade, propaganda. E minha irmã, que não tem aptidão nenhuma. Mila nunca teve. Mila, a gente desenhava, Davi, eu e Davi. Para arquitetura. Para arquitetura não, para desenho. Para desenho, né? Para desenho. Eu e Davi sempre tivemos uma veia artística que a gente puxou tanto de minha mãe quanto do meu pai. Minha mãe desenha muito bem, meu pai desenha muito bem. Doniera desenha? Minha mãe desenha muito. Minha mãe fazia, quando a gente era pequeno, fazia as coisas de festa de aniversário, que antigamente não se comprava, né? Se pintava, se desenhava. Minha mãe fazia todo o cenário. Todo o cenário, inclusive de cola e tal. Minha mãe era professora primária, então ela fazia essas coisas todas. E minha irmã não tinha aptidão nenhuma. Mila desenhava uma bola e 2 palitos, era uma pessoa, né? Enquanto eu e Davi chegava um pouco à frente. Mas ela depois fez marketing, comunicação, depois que ela veio fazer decoração e arquitetura. E acabou que ele, que disse, nunca influenciou ninguém, teve os 3 filhos arquitetos, né? Querendo ou não, na mesma profissão. Mas dentre toda essa conversa e o porquê que eu puxei disso, é porque toda vez que eu trago um entrevistado aqui, eu faço as mesmas perguntas, porque é uma coisa que eu me pergunto, né? E eu fico curioso com os outros arquitetos com relação à opinião deles sobre isso. Sim. E aí vem você como arquiteto, como historiador e principalmente como professor, né? Qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre arquitetura? Fez você pensar. Agora ele vai buscar. Ó, primeiro eu queria falar uma coisa. O conceito de arquitetura, na verdade, não é uma simples construção. Arqui, quer dizer maior. Sim. Né? Tetura é construção, que vem teto. Arquitetura é a construção grandiosa. Então, o conceito de arquitetura começa no passado como a arquitetura dos cânones, dos tratados. Então, você tem arquitetura monumental, na verdade, mas que obedecia ritmo, equilíbrio, todo aquele estudo que embasava um certo classicismo. Então, hoje a gente chama de arquitetura qualquer tipo de construção. É construção, mas não é arquitetura. Né? Então, eu não sei se uma mentira sobre isso, mas interpretações errôneas do papel do arquiteto. Né? O arquiteto, eu acho que tem sabedoria popular, que é muito importante. Eu acho que quando você lida com a arquitetura que chama da periferia, aquela espontânea, que bate uma laje aqui, que puxa coisa lá e tudo mais, e que chega um arquiteto cheio de sabedoria e encontra soluções, e essa solução não tem nada a ver com aquilo que... Com a vivência. Com a vivência. Então a gente vê, eu acho que a grande mentira é a gente imaginar que sabe tudo. Que remete àquela história do menino, inclusive, né? Exato. Então a grande mentira é essa. A gente não sabe, não é que não sabe nada, mas a gente tem que ter um olhar aberto para escutar, para perceber, para dialogar, para entender, para ter uma participação, um envolvimento de quem vai usufruir daquilo. Por exemplo, a gente sabe, projeta uma construção popular e coloca um vaso sanitário. Teve muito exemplo de não ter esgotamento sanitário e o sujeito tirar o vaso sanitário, como era de louça, botar na sala e botar uma planta dentro. Fizeram um conjunto habitacional no Rio de Janeiro, fantástico, e com aquela teoria da coletividade, Sim. A lavanderia lá embaixo coletiva. Então não tinha área de serviço na lavanderia no apartamento. Todo mundo lavava na pia da cozinha e pendurava onde não devia pendurar, nas janelas do lado de fora do apartamento. Então, a grande mentira, na verdade, é a gente imaginar que a gente tem solução certa para tudo quando a gente não está aberto a escutar. Exatamente. Gostei Perfeito. Isso me lembra também, sabe, algumas conversas que eu tive com alguns professores
Inclusive, eu estava falando com o Botti aqui de Le Corbusier, da casa-máquina e tudo mais, da imposição do arquiteto sobre o ser humano. Né? De determinar, inclusive dentro do urbanismo, de determinar caminhos que vocês vão ver isso em todas as cidades. Você determina um caminho, quando você vê no meio da grama tem outro que é o caminho mais... Se você quiser traçar uma praça com os seus caminhos, observe por onde as pessoas estão circulando. Exatamente. E aí pavimente aquilo que ele já trilhou. Perfeito. Perfeito. E aí entra numa outra pergunta que eu sempre faço, que é a seguinte: a forma segue a função ou a função segue a forma? A forma devia seguir a função. Porque o arquiteto não é um plástico, um artista plástico, que simplesmente a sua obra pode ser exposta em qualquer lugar. A arquitetura é função acima de tudo, porque é a construção de cenários. Se é construção de cenários, como eu entendo, é função. Então, a forma varia. Lembra que eu falei a interpretação mais poética que eu dei? A arquitetura é uma bela mulher que troca de roupa ao longo da história. A forma é a roupa que ela troca. Tá? Mas a função é aquilo que ela exerce ali. Mas é a função que determina a arquitetura. O que é a função? A função é o objetivo do edifício, quer dizer, a função morar, a função trabalhar, a função religiosa. Isso é função. E comportamental também. Por exemplo, no tempo dos meus pais, mais ainda dos meus avós, não tinha sala de estar na família. Ninguém se comportava com... Tinha sala de visita. O núcleo da família, o ponto de reunião, era a sala de jantar, que era uma grande sala de jantar. Todo mundo se reunia ali sempre. O café em família, o almoço em família. Hoje ninguém se reúne para uma refeição em família. Cada um está trabalhando, vai no horário, vai no self-service, enfim. Mas, então, naquela sala da família, você estudava, você fazia banca naquela sala, sua mãe costurava ali dentro, faz tudo, a reunião, tudo, e você recebia visita ali dentro, porque a visita chegava na hora do almoço, e era sempre a reunião em torno da mesa. Hoje isso é inconcebível. Hoje aí veio a televisão contribuiu muito para isso, obviamente, e hoje você tem simplesmente uma sala de convivência de familiar e mais descontraída. Então é a função que determina a arquitetura. Por exemplo, hoje em dia, quem não é chefe? Eu não sou. Eu não encosto minha barriga no fogão. É porque eu não tenho vocação para isso. Sim, né? sim. Eu tenho um irmão que gosta muito e cozinha muito bem. Eu não tenho vocação. Então eu digo sempre, surgiu um modismo de cozinha no meio da sala, né? E varanda gourmet. Isso é a função que determinou e todo mundo está projetando varandas gourmet e tudo, por causa de uma função de exercício de uma atividade, né? Então, eu acho que a função está à frente de tudo na arquitetura. Perfeito. Vem cá, tem uma pergunta que você sempre faz, que eu acho que deveria adaptar para ele. Que é, se você tivesse orçamento infinito, que projeto, e sem limitações, qual projeto você faria? Só que aí no seu caso seria, qual parte de Salvador você renovaria, restauraria, transformaria? Eu acho que a desigualdade social aqui é muito grande. Isso é fundamental. Eu acho que a arquitetura social ela ainda não está desenvolvida como ela deve, porque o que se oferece é de tão péssima qualidade, é tão inexpressivo, é tão sem identidade, esses conjuntos, minha casa, minha vida e tudo mais. Você veja, o que as pessoas mais querem é ter a sua identidade própria. E quando você repete aquele modelo tudo repetido assim, eu não sei nem como expressar isso, eu acho cruel. Tá? Então, eu acho que a arquitetura ela tem que ser muito humana. Então, eu acho que eu me voltaria para um foco desse mais de uma arquitetura humana. Perfeito. Eu não vou mentir, eu já projeto para minha casa, minha vida, mas eu tenho a mesma visão que você. De que esse determinismo que vem lá de cima, a gente não tem... Eu sei que tem que ter um padrão, porque para eles
Para baratear o custo. Vai baratear o A custo. repetição, né? Perfeito. Construção sistêmica. Mas a limitação que é feita via lei e via decreto de tem que ter tal coisa, por exemplo, dentro da lei, ele lhe diz exatamente o tamanho do quarto, exatamente quais móveis tem que ter dentro do quarto, e ele diz exatamente o tamanho de cada móvel. Exatamente. Ou seja, você há uma repetição, por mais que o arquiteto seja criativo no que você falou, na roupa do invólucro, que é o edifício, que é a morada, o resto, que é a parte interna, que é onde ele está vivendo, ele é engessado. E aí você tem uma dificuldade enorme de você fazer com que essas arquiteturas elas sejam adaptativas, né? De você o cara poder expandir a casa dele, porque quer queira, quer não, como você disse, a vivência dessas pessoas é que vai determinar, e a função é que vai determinar a forma, tá certo? De como aquele edifício vai terminar. Porque ele começa de uma forma, de um jeito, por causa da forma que foi criado, mas por causa da forma de convívio dele, ele está ali, começou a vida, mas nasceu um filho, e aí esse filho vai morar na casa, ele precisa ampliar. O puxadinho. E aí o puxadinho, que eu brinco com, e eu brincava com meus professores na época, que eu dizia, um dos meus primeiros projetos na faculdade foi justamente uma casa popular. E aí eu chamei ela de casa pop-up, porque a cada momento surgia uma nova agregação dentro daquela casa, né? E aí os professores, eu me lembro na época, falaram, gostei do nome, mas eu não gostei da arquitetura. Eu digo, mas a arquitetura não é você que tem que gostar. Quem tem que gostar é que está lá, tá certo? Que vai morar lá. Prova imagem. Não, eu sempre fui questionador. A gente tem que ser questionador. Senão não avança. É isso mesmo. Mas O jovem é questionador. Uma geração não se repete na outra. Ela dá saltos. E dá saltos numa espiral. Você tem uma geração que avança muito, a outra retrocede, a outra avança, a outra retrocede. Retrocede, que eu digo, é mais conservadora. sim, Porque senão os avanços iam ser tão ininterruptos que você não ia conseguir acompanhar. Vou dar um exemplo. As duas primeiras, vamos tomar a cada 20 anos, de 1900 a 1920, o que era tudo muito, ainda herança do século XIX, aquela coisa muito, muito engessada. A geração de 20 explodiu, a Semana de Arte Moderna de 20. sim. O Art Deco, aí veio o som, veio o coquetel, veio o rádio, veio a música, o Charleston. A mulher começou a estar em evidência, começou a participar socialmente, participar no trabalho, veio o sufrágio, ou seja, liberdade total. De 40 a 60, Segunda Guerra Mundial, tudo engessou de novo, tudo foi muito conservador, muito fechado. A mulher passou a usar ombreira como soldado, aquela coisa toda. Dos 60 a 80, explosão de cores. Aqui foi o tropicalismo, mas o que aconteceu na França e tudo mais, ou seja, o movimento hippie, né, o rock and roll, dos 80 a 2000, de novo, conservou. E assim vai, um avança, a outra segura, freia, um avança, a outra freia, né? Então é isso aí. E a arquitetura, ela não é estática, a arquitetura ela tem que ser dinâmica. Eu vou dar um exemplo. Uma família de muitos filhos está na sua casa, vamos tomar uma casa como exemplo. Um filho casa, sai outro filho casa, aí fica o casal sozinho naquela casa de 4 quartos. A arquitetura tem que se adaptar. E nós não aprendemos com o japonês. A arquitetura japonesa ela é modular. Ela tem uma medida que se chama Ken. Essa medida é 90 por 1,80. Essa medida se repete no tatame e no biombo. O tatame é que modula o piso, o biombo é que modula a parede. Então você vai somando dentro daquele... Nada foge a essa modulação. E aí você
pode, com isso, fazer replicações e articulações, e a coisa pode fluir, reduzindo ou aumentando. Se você consegue criar uma arquitetura modular a partir de um padrão de simetria, de medida, né, você consegue dar dinamismo à arquitetura. O pouco que eu projetei, todas as casas que eu projetei, eu estabeleci um padrão. E todos os cômodos variavam dentro daquele mesmo padrão. E esse padrão eu tinha para 3 níveis de exigência, da simples, a média, a mais sofisticada, que variava. Então, eu tomava 90 centímetros para uma, 1,20 para outra, 1,50 para outra, de modulação, como ponto de partida. Por exemplo, numa casa mais simples, um corredor de 90, na outra 1,50, depois de 20 até chegar a 50. E a partir daí, os cômodos, você repete 3 vezes aqui, 4 vezes para cá, e aí você vai tendo uma proporção que vai aumentando 20% e assim por diante. Eu acho... Tem um certo ritmo também. E o ritmo. E você percebe isso no espaço, porque é um espaço que tem relação uma coisa com outra. Você começa a ter sintonia. É uma coisa orgânica e, ao mesmo tempo, equilibrada. Né? Eu vou copiar essa ideia. O japonês é muito sábio nisso, porque você veja o que a arquitetura japonesa é tudo modulado e tudo flexível. Você monta e desmonta. Sim. É perfeito. Ó, desculpe, você conhece o edifício Monsenhor Marques no Largo da Vitória, que é projeto de Katsuki? Sim. Ali embaixo a gente chama um paliteiro, aquelas colunas todas, tipo guarda-chuva ao inverso. Pois bem, ela é toda modulada, ela é toda. É coisa do japonês. O maior exemplo de modulação que tem na Bahia é aquele prédio. Katsuki. Que é fantástico, por sinal. Quem não conhece... É uma obra de arte ali. Sim. E na ponta, de frente para o mar, e do lado do cemitério da cultura inglesa. Ele fica no Largo da Vitória, ao lado da Igreja Vitória. A Igreja da Vitória é ele. De Wittenberg, não é isso, não? É o Wittenberg atrás. Atrás. Esse edifício, inclusive, tem obra de arte de Juarez Paraíso. Sim. Todo o piso. Que era uma das coisas, inclusive, que você me lembrou aqui, que eu ia lhe perguntar. Antigamente, e eu acho que ainda está em vigor, uma lei que determina que os prédios de Salvador tenham obras de arte, tá certo? Na entrada do edifício. Ou pode ser no hall, no playground. No hall, no playground, algo do tipo. Que era uma lei ou no jardim. Exato, que antigamente você tinha... Isso começou, eu acho que começou nos anos 50 aqui, com o modernismo. Sim. Porque o modernismo, a arquitetura moderna, ela é desprovida de ornatos, não é? Olha o Hotel da Bahia. Mas nenhuma obra tem mais obra de arte do que o Hotel da Bahia. Sim. Genaro Carvalho, Perfeito. Caribé, isso Perfeito. tudo. E aí os grandes painéis. Se você chegar aqui no Campo Grande, edifício Campo Grande, painel de Caribé. Então isso foi obrigatoriedade e trouxe a obra de arte para... Isso começa no Rio, com Portinari, na Pampulha, isso começa no Ministério da Educação e Cultura. Então foram exemplos que foram trazidos e a gente... E trouxe muita coisa. Eu moro num prédio que o edifício Parazana Cap, ele foi construído em 1950. Em 1975, ele tem 50 anos, completou 50 anos agora. O Pregrande é um painel imenso de Emanuel Araújo, um relevo de Emanuel Araújo, que é fabuloso. Sim. Né? Então, uma vez, uma pessoa comentando, digo, olha, esse painel daqui vale mais do que o apartamento. É isso. E hoje em dia a gente vê os prédios, por mais modernistas ou não, que agora tem uma variação muito grande, né? De estilo, de leitura e principalmente contemporaneidade, né? Que a gente tem o estilo internacional, muito vidro, há vários críticos sobre isso, né? Mas a arte que deveria... acho que é a única lei que eu concordei em ter. Hoje, em Salvador, ela não é cumprida. Não é cumprida. Não. E digo mais, até o panorama das artes mudou aqui. Sim. Então, em termos de expressão, de manifestação e tudo mais, naquele tempo nós tínhamos Genaro, Caribé, General Augusto, Floriano Teixeira, uma infinidade de grandes nomes das artes plásticas
que eram capazes de fazer esses murais fabulosos. Hoje não é que a gente não tenha, mas encontra certa dificuldade. Mas eu acho que ainda seria até para despertar novos. Porque né? se tu fosse obrigado, eu acho que despertaria e desenvolveria muito mais isso. E foi uma das conversas. Porque nós estamos diante Pois é. fabuloso. Síntese da Bahia Antiga. Já falei tanto esse nome que eu gravei. E isso me lembra, inclusive, de novo, uma conversa com o Bot, assistam aí, que não há uma compreensão do público e principalmente do governo, né? Seja ele qual for, federal, estadual, enfim, de que a arquitetura também é uma arte e a arquitetura necessita de incentivo. A arquitetura é criação acima de tudo. E como é criação, Perfeito. E lhe digo mais. O artista, quando termina de pintar, não assina a sua obra, o arquiteto tem que assinar a sua obra. Se você for a Buenos Aires, não tem um edifício sequer que não tenha a assinatura do arquiteto, o nome dele lá. Projeto, arquiteto tal, construção, engenheiro tal. É isso aí. Aqui em Salvador, muitos poucos colocam isso no prédio. Você tem que assinar a sua obra. E quando você assina a sua obra é de sua autoria. E ninguém tem o direito de mudar. Sem o seu consentimento. E o que a gente vê isso agora. 30 anos depois, querem mudar a fachada, é o modismo, quer botar isso, quer botar aquilo. Ou seja, sem nenhum respeito ao projeto que é criação. Sim. E como é autoria, você tem direito de autoria. Não sou eu que estou falando, não, viu? É uma autoridade. Não, é verdade isso. Isso me incomoda muito. Eu concordo plenamente com você. Tem que assinar sua obra como artista tem num quadro. Perfeito. É com essa frase que a gente termina aqui a nossa conversa com Chico Sena, um dos maiores não, para mim é o maior historiador da cidade de Salvador. Menino, Professor, verdade. Eu ganhei alguns pontos de QI hoje. Clica no sininho, siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal. Valeu!